Um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Boa tarde, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é sábado, dia 13 de abril. Neste conteúdo de agora temos temas importantes para conversar sobre o Botafogo. Amanhã começa o Campeonato Brasileiro pra gente. Cruzeiro, 5 horas da tarde no Mineirão, e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, porque eu tô vendo a imprensa, alguns programas esportivos, colocando o Botafogo sempre na parte de baixo da tabela, até mesmo brigando para não cair nesse Campeonato Brasileiro. Quero dar minha opinião sobre isso. Temos as voltas para o jogo de amanhã do lateral esquerdo Marçal e Savarino. Serão titulares? Vamos conversar sobre isso, e para fechar, quero conversar com vocês sobre o goleiro Gatito Fernandes. Na minha opinião, não tem condições do Gatito Fernandes continuar na titularidade do Botafogo. Mas antes eu peço para vocês aquela moral. Deixa eu fazer aquele pedido especial, porque eu estava olhando aqui, tá faltando aqui praticamente 60 pessoas para a gente bater a marca dos 37 mil inscritos aqui no canal. Então talvez nesse vídeo a gente consiga bater essa marca, porque faltam 60 pessoas para a gente bater a marca dos 37 mil inscritos. Então quero ver se eu posso contar com a ajuda de vocês. Quem sabe não, neste conteúdo de agora a gente já consiga bater a marca dos 37 mil. Inscreva-se, deixa o like, ative o sininho para receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. E se puder, se quiser vir membro, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já abro conversando com vocês sobre Campeonato Brasileiro. Amanhã o Botafogo estreia fora de casa, no Mineirão, 5 horas da tarde, contra a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro vem bastante pressionado, o Cruzeiro eliminado na Copa do Brasil, perdeu o título mineiro para o Atlético Mineiro, teve essa mudança agora de técnico, então o Cruzeiro bastante pressionado mesmo. Então a gente enfrenta um adversário que é sempre complicado para o Botafogo. Há bastante tempo a gente não vence o Cruzeiro, tanto lá em Minas quanto aqui no Rio de Janeiro. Tem bastante tempo que o Botafogo não vence, e amanhã, se Deus quiser, a gente vai vencer o Cruzeiro na estreia do Campeonato Brasileiro. E eu tô vendo os programas esportivos, a imprensa, colocando o Botafogo nesse Campeonato Brasileiro sempre na parte de baixo da tabela. Ontem, no programa Troca de Passes, ontem à noite, os integrantes ali ficaram debatendo, né, a situação do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. E eles colocaram o Botafogo brigando para não cair e colocaram também depois o Botafogo ali como coadjuvante. Eles viram a besteira que eles estavam falando, né? Primeiro, eles colocaram o Botafogo como brigasse para não cair. Depois, eles voltaram um pouco atrás e colocaram o Botafogo como coadjuvante nesse Campeonato Brasileiro. Aí eu quero dar minha opinião em cima disso. Por quê? Eu sei que não vai ser fácil, principalmente por conta das mudanças dos técnicos, o Botafogo mudando de técnico aí várias vezes, agora chegou o português Arthur Jorge. Tem a situação também da gente ter várias outras competições para focar. O Botafogo tem Libertadores para focar, o Botafogo tem Copa do Brasil. Ano passado foi um pouco mais fácil para a gente, porque a gente estava focado somente ali no Campeonato Brasileiro praticamente. Então, além da chegada do novo técnico, tem a situação também de outros campeonatos que a gente está focado. Então eu sei que não vai ser fácil realmente esse Campeonato Brasileiro para a gente. Agora, a imprensa colocar o Botafogo brigando para não cair, parte de baixo da tabela, eu não concordo. Por quê? Eu fiz um vídeo aqui ontem que eu falava dos reforços, né, no meio do ano. Os reforços, o Inácio tá aqui pertinho de mim, tá? Esse barulhão é o Inácio, botei ele aqui do meu ladinho hoje. Para dar sorte, para trazer bons fluidos pra gente nesse Campeonato Brasileiro. Então, o que eu tava falando, em relação aos reforços do meio do ano, eu fiz um vídeo aqui ontem que eu falava que esse esquema do Arthur Jorge vai precisar de talvez uma reformulação no elenco, alguns jogadores saírem, outros chegarem. Só que até o meio do ano, eu acredito que esse time, mesmo com essas peças, ainda pode encaixar. Por quê? A gente vai ter ali o Pablo, quando tiver à disposição, acho que o zagueiro vai ser titular no lugar do Halter.
A gente tem voltas do Marçal, Damian Soares, já melhora as nossas laterais. Então só essas 3 peças aqui, Pablo, Marçal, Damian Soares, já melhora bastante ali, principalmente o sistema defensivo do Botafogo, na minha opinião. Eu acredito esse time encaixando, eu acredito que o Botafogo briga sim na parte de cima por Libertadores e quem sabe não pelo título brasileiro. Mas esse time tem que encaixar. Todas as peças têm que estar à disposição para o Arthur Jorge, pelo menos até o meio do ano, fazer uma campanha boa, segurar as pontas até o meio do ano, porque eu repito o que eu falei aqui no vídeo de ontem. Eu acredito que no meio do ano, alguns jogadores vão sair para outros chegarem nas características que o treinador gosta. Eu acho que a gente vai ter uma reformulação no meio do ano, mas até lá eu acredito que dá para encaixar mesmo com essas peças. Eu acredito que o Botafogo briga sim nesse campeonato brasileiro na parte de cima da tabela por Libertadores, pelo G4 e quem sabe não pelo título. Falando em campeonato brasileiro, a estreia amanhã contra o Cruzeiro, a gente vai ter as voltas amanhã do lateral esquerdo Marçal e do Savarino. Lembrando que o Damian Soares segue fora, talvez possa estar aprimorando a parte física. Eu acredito que o Damian Soares ele deva estar aprimorando a parte física, nem acredito em lesão. O zagueiro Pablo ainda segue fora, o Rafael segue fora, o Eduardo segue fora, mas amanhã, pelo menos, a gente vai ter as voltas do Marçal e do Savarino. Estão recuperados, vão ficar à disposição do técnico Arthur Jorge, vão para BH para se juntarem ao elenco do Botafogo. Minha opinião rapidamente sobre esses dois. Para mim, são titulares amanhã. Eu já coloco o Marçal na lateral esquerda no lugar do Hugo, melhora a nossa lateral, traz mais experiência, jogo fora contra o Cruzeiro, difícil. E eu coloco também o Savarino amanhã como titular. Falei aqui no vídeo de ontem também. Nesse esquema tático do técnico, o Júnior Santos por dentro não vai ajudar muito o Botafogo. Eu acho que o Savarino jogando por dentro no lugar do Júnior Santos pode render mais. E o Júnior Santos, eu daria um descanso para ele também. O Júnior Santos vem numa sequência muito difícil, vem jogando todos os jogos. Eu daria um descanso para o Júnior Santos amanhã e eu colocaria o Savarino no lugar do Júnior Santos, tá bom? Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Aí eu vou conversar com vocês sobre o goleiro Gatito Fernandes. Na minha opinião, não merece ser titular do Botafogo nesse momento. Fica aí e já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilhem esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês, tá bom? Pra gente finalizar, Inácio tá aqui do meu ladinho, acompanhando o vídeo. Eu quero falar sobre Gatito Fernandes. Eu tenho certeza que o Inácio até concorda comigo que eu vou falar e eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Por quê? Cara, Gatito Fernandes pra mim neste momento não merece ser titular do Botafogo. Amanhã começa o Campeonato Brasileiro, a gente vai ter 3 jogos no Campeonato Brasileiro até a volta da Libertadores, e eu daria chance para o goleiro John ou até mesmo testar o goleiro Raul, né? Porque a gente quer conhecer também o que esperar do goleiro Raul. Será que o Raul é bom? E o John já voltou de lesão. Então, eu, sinceramente, eu sei que a torcida, grande parte, é fã do Gatito, vai ficar chateada comigo. Eu já cansei de defender o Gatito, já cansei de falar aqui no canal que no começo do ano eu começaria com ele para testar, se ele desse conta, essa vaga seria dele, mas realmente o Gatito não tá passando confiança, tá falhando muito, o começo de temporada do Gatito não é bom, então eu daria chances pro goleiro John, que já tá recuperado, ou testaria o goleiro Raul, tá? Porque a gente precisa de um goleiro regular. O Gatito tá naquela fase, agarra um jogo bem, 2 ele vai mal. Aí 1 vai bem, 2 vai mal. Então a gente precisa de um goleiro regular. Então eu espero que o goleiro John ou o próprio Raul entrando, que eles possam ser regular. A gente não precisa de goleiro que agarra um jogo bem, falha 2. O Gatito contra o jogo contra o Bragantino, na pré-Libertadores lá na casa do Bragantino,
Ele salvou o Botafogo no final do jogo, mas depois dali o Gatito não tá pegando mais nada. Nenhuma bola difícil o Gatito tá salvando. E o goleiro tá ali para isso. O goleiro tem que pegar bolas difíceis. E o Gatito não tá pegando bolas difíceis. Como eu disse, contra o Bragantino lá, ele fez uma defesa no final do jogo que salvou o Botafogo, mas depois disso, realmente o Gatito vem falhando, não vem conseguindo fazer defesas difíceis. Então, eu testaria o John ou o Raul. E o Gatito tá com os mesmos problemas que ele sempre teve, né? Não sai do gol. Então não dá realmente pro Gatito ser titular, na minha opinião. Eu já começaria amanhã o Campeonato Brasileiro com outro goleiro como titular. Provavelmente o John ou o próprio Raul, como eu disse. Eu tenho curiosidade para ver se é um bom goleiro ou não. Se você chegou até aqui, obrigado. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Hoje tivemos a participação. Tá falando, Inácio. Tá falando, tá aqui do meu ladinho participando. Se cuidem, fiquem com Deus. Bom restinho de sábado. Amanhã tem pré-jogo aqui, 6 horas da manhã. E tem live amanhã, 7 horas da noite, a live pós-jogo, beleza? Tamo junto sempre, fiquem com Deus. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.